Fala pessoas, dia 17/9, quarta-feira, muita coisa. Receberam meu recado, que cortaram minha internet por engano, e eu fiquei sem internet. E aí o que acontece? Acumula. Então eu nem vou ligar muito para tempo de vídeo, porque a gente tem muita coisa para conversar, porque as coisas estão mudando um pouquinho e vocês precisam ficar sabendo, tá? Lembrando, para ajudar o canal, tem o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, você sabe muito bem como funciona, e vamos em frente, porque a gente não pode gastar muito tempo, apesar que vai ficar bem demorado. São 122 prints para mostrar. Planalto e STF sinalizam o Senado aceitar a anistia light. Uma anistia suave, né? O Palácio do Planalto e uma ala do STF, né, sinalizam a cúpula do Congresso Nacional que aceita a anistia light que vem sendo debatida no Senado. O que é muito estranho, né? Que ala é essa do STF? Será que é a primeira turma ou o pessoal que está com medo da Magnitsky? Não sei. Mota vê a anistia ampla sem fôlego na Câmara após condenação de Bolsonaro, ou seja, algo muito grande para passar, né? Mota costura acordo com o STF para derrotar a anistia e aprovar PEC enxuta da blindagem. Eu ainda não sei muito bem como é essa versão enxuta da blindagem, mas precisamos conversar sobre essa questão da blindagem, né? Derrotar a anistia, será que será derrotado? Algum moto anuncia discussão sobre a urgência da anistia a envolvidos no 8 de janeiro, ou seja, provavelmente não é a ampla, mas Mota inclui PEC da blindagem na pauta e marca reunião sobre a anistia. E aí a gente tem que entender que eles estão avançando, aparentemente essa anistia não está muito clara, vai tudo depender de como vai correr aí toda essa questão aí, como será pautado, né? Mota diz a líderes e governo que pautará a anistia e Planalto prepara reação, aparentemente, lógico, o Planalto não está aceitando isso aí muito bem, e a questão da PEC da blindagem, que é algo assim bem interessante, da movimentação, que é uma faca de dois gumes, né? De um certo modo vai blindar corruptos, de certa forma, mas ao mesmo tempo se blinda do STF caso algum direitista vá bater de frente, porque no momento de hoje o STF, vamos dizer assim, tem a menina dos olhos do PT, né? Todos ali, a maioria, na verdade, foram indicados pelo PT, né? Tirando aí Cássio Nunes, tirando aí o Mendonça e outros, mas a maioria é PT. Câmara aprova a PEC da blindagem, como votaram os deputados dos partidos nos dois turnos, e a gente tem aqui uma listinha, tá? Para vocês verem como tá a situação. PEC da blindagem, como votaram os partidos. Você vê que o PL, todos votaram sim. Praticamente, só 5 ficaram ausentes. Já o PT, muito pelo contrário. 12 votaram sim, não sabemos o porquê, mas 51 votaram contra. Por que o PT gostaria de não ser blindado? Porque não precisa. Não, o STF são brothers, né? Foram a maioria indicados. Você não vai ter problemas com o STF, mas o PL vai ter, porque é oposição no momento. Câmara aprova em primeiro turno o PEC da blindagem que protege deputados de processos e prisões, tá? Nicolas Ferreira defende a PEC da blindagem contra a chantagem do STF e Kim Kataguiri diz que o projeto blinda a corrupção de parlamentares. Como eu falei, texto prevê foro do STF para presidentes de partidos, né? O presidente Hugo Mota prometeu a líderes da casa colocar em votação na terça-feira, no plenário, a chamada PEC da blindagem ou PEC das prerrogativas, além de prever que deputados federais e senadores só poderão ser presos e processados criminalmente com aval de suas respectivas casas. O texto cria um foro privilegiado para presidentes de partidos, ou seja, sabe muito bem como está funcionando. Você já viu aí deputados sendo presos, eles que poderiam falar. Teve um que falou e específico está preso até hoje. Isso significa o quê? Vai prender o deputado? Calma, vai ter que ter o aval das casas, né? Então eles vão blindar. Então eles vão fazer o quê? Exatamente tentar agir contra o STF. Porque isso aí vamos dizer, uma reviravolta na coisa toda. Porque a partir do momento que as casas tiverem uma blindagem contra o STF, você tem a verdadeira separação dos poderes. Você não vai ter o STF passando por cima ou amedrontando esses deputados, esses senadores. E aí eles poderão, muito provavelmente, conseguir lutar de igual para igual com o STF, se existe um plano contra o STF. E isso aí, com certeza, o pessoal do STF está vendo isso aí. É realmente uma virada de jogo. Aí muita gente vai falar, mas blinda a corrupção também? Provavelmente, como eu falei, é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ajuda a direita, logicamente, porque o PT só se beneficia aí, porque foi a maioria lá no STF colocado pelo PT. E, não, vamos dizer assim, apesar de ajudar a direita, também vai ajudar pessoas corruptas ali. Por isso que você viu que tem 12 votos do PT que estão votando sim, tá? Mas vamos ver. Enquanto isso tudo acontece, Bolsonaro será julgado por racismo na Justiça Federal. É isso mesmo, né? Aí o Lula que falou de desdentado, etc. Será julgado? Não, depende, tá? E tudo depende de quem fala. Se uma pessoa de esquerda fala alguma coisa meio errada, é tudo uma gafe, um probleminha, um deslize. Foi interpretado errado.
direitista, sofre. Condena o Bolsonaro a pagar 1 milhão por racismo recreativo. Né? O que aconteceu? Chegou alguém lá, inclusive na filmagem nem mostra o rapaz. Olha, tem uma barata aí no seu cabelo. Não dá nem pra ver o cabelo como é. Mas isso aí com certeza, apesar de tudo isso que está acontecendo, mais uma pra cima do Bolsonaro. Lula fala o que quer, não acontece nada. Pena de Bolsonaro deve permitir regime semiaberto a partir de 6 anos de prisão. Então é muito tempo. A saúde dele já está extremamente debilitada e tem mais isso. O presídio que pode receber Bolsonaro tem denúncia de superlotação, água suja e comida estragada, tá? Então você percebe que os caras não estão pra brincadeira. E uma pessoa com a idade dele, com os problemas de saúde, que aconteceram justamente por causa da facada, com certeza terá aí problemas sérios com isso aí. Centrão pressiona Bolsonaro para apontar sucessor antes de prisão em regime fechado. Olha só, os caras não estão nem aí. O Centrão quer que ele fale, ó, aponta alguém rápido aí, porque você vai rodar, e a gente quer alguém de nome aí para conseguir, né, conseguir o poder, continuar esse poder aí. A situação tá bem complicada. Moraes dá 24 horas para a polícia explicar demora no retorno de Bolsonaro à prisão domiciliar após exames, que ele foi isso aqui é a primeira vez. Ele foi lá fazer os exames, uma questão das pintas no rosto e tal, voltou, demorou para voltar, né? Bolsonaro, de novo, depois disso, passa mal, tem crise de vômito e é levado às pressas ao hospital em Brasília, né? Ele não estava conseguindo respirar, porque, como vocês perceberam, até mesmo no julgamento, tudo, ele estava com soluços, estava com dificuldade para falar, e com certeza essa questão, né? Imagina, todo momento um processo novo, uma coisa chegando, e é uma multa, é diversas multas, é prisão, é o presídio, como a gente viu ali, numa situação precária. Por isso que eu falo, a Michelle foi lá na Paulista e chorou. Muitos caras de esquerda, muita gente sem coração falou que é um choro falso. Como é que é um choro falso com tudo isso que está acontecendo? Né? Com certeza ela está muito abalada. E MPF arquiva investigação sobre corrupção na gestão Bolsonaro. Ou seja, um monte de coisa contra ele, mas se você pegar assim, você pode falar o que quiser, mas de todos os políticos, corrupção é o que menos podem apontar o dedo para ele, né? O Brasil é um país do contrário, e Bolsonaro vai ser julgado por 4 ministros indicados por Lula no STM, então não é só a STF que tem o PT aí, um monte de indicado. No STM também, para complicação geral. E claro que o Alckmin, hoje super dobrado, fez muito bem o judiciário sobre o julgamento de Bolsonaro. Nesse aqui gritou Lula, falava que o Lula era um bandido, não sei o quê. Aí depois passou a gritar Lula e está fazendo tudo aí que o sistema manda, mas isso aí é uma longa história. Outro também que teve problemas, condenação de Heleno a 21 anos de prisão, chocou o exército, tá? Chocou o exército, que não é melancia, porque o pessoal que é mais, assim, antigo, ficou realmente em choque, porque ele foi um cara aí, né, que foi comandante militar no Haiti e tinha a honraria de ter sido o primeiro colocado nas 3 escolas militares, tá? O que não é algo muito comum, afirmou o jornalista Mônica Gugliano, especialista na área militar, né, para o Metrópolis. Então o que eu falo? Um cara que a história dele, né, não é, vamos dizer, ele não roubou ninguém, não teve corrupção, não teve nada. Um militar aí com muita história. E esse é o nível do Brasil, tá? O pessoal ainda não acordou, e por isso que existe tanta segurança não, coragem, né, dos caras de baterem de frente com os Estados Unidos. Temer, inclusive, chegou no Roda Viva e contou algumas histórias sobre como aconteceu esse negócio, né, que Bolsonaro levantou a bandeira branca, aquela cartinha do 7 de setembro de 2021, e aí ele fala que Bolsonaro ligou, falou o que achou, aí o Temer falou, eu não falarei isso não, mas quer que conversa, pediu para falar com o Alexandre de Moraes, e por isso teve essa carta, e o Temer fala que foi uma tremenda pacificação, que o Brasil foi pacificado depois disso, mas durou só 3 meses. Foi nada, né? Bolsonaro perdeu o capital político acho que, tipo assim, quando a gente pega a história do Bolsonaro, por diversos problemas e por falta de conhecimento do povo, e também a Globo bateram sempre, o que mais tinha é o quê? Diminuindo o capital político. Isso aqui foi tremendo, tá? Porque quando aconteceu essa cartinha do Temer, eu vi aqui debandada extrema do canal. A direita começou a se perder completamente, perdendo as esperanças, né? Então isso foi muito complicado. Esse negócio de, vamos dizer assim, tentar conversar e negociar e fazer pontes com os opositores, aparentemente não é uma boa estratégia. Eventuais novas sanções de Trump levarão Bolsonaro direto para Papudo. Então o que acontece? Se o Trump começar a bater forte, eles vão lá e vai pôr o cara na pior prisão possível. Mas, secretário do Estado dos Estados Unidos cita juízes ativistas e promete resposta na próxima semana após condenação de Bolsonaro. Marco Rubio aparece. Novas medidas contra o Brasil devem ser anunciadas semana que vem de secretário de Trump. E o governo Trump diz que haverá resposta à condenação de Bolsonaro. Lembrando, tá?
a condenação do Bolsonaro é vamos dizer assim, um pretexto, é mais muita gente assim divide as coisas. O ponto principal é BRICS, questão econômica e salvar o dólar. Depois você tem toda a questão do soft power e ajudar a oposição aqui no Brasil. E por isso que existe essa movimentação. Então são vários frontes que os Estados Unidos atacam o Brasil, ou ataca a esquerda brasileira, né? Então esse aqui é mais um. O Paulo Figueiredo diz pena para o Bolsonaro se sanções levarem para a papuda, que pena para o Bolsonaro, mas os Estados Unidos não negociam com terroristas, mesmo que eles tenham reféns. As medidas continuarão vindo. Essa estratégia de fazer reféns não acabou bem para o Llamas, então não recomendo esse custo de ação, né? E aquilo, vamos dizer assim, uma pena para o Bolsonaro, mas não eram essas pessoas que falavam, tirava sarro, não era tudo por causa do BRICS, não há saída agora para o tarifaço, porque Trump se vê no drama de Bolsonaro, diz diretor da Eurásia. Que eu digo... Não importa o que aconteça no Brasil, Bolsonaro pode até ir na papuda, não vai ter invasão militar americana aqui para salvá-lo, tá? Então é uma situação difícil do Bolsonaro, porque para os Estados Unidos ele não pode sair do plano. É como se fosse um jogo de xadrez com movimentações já adiantadas, já pensadas há muito, muito tempo, que não pode avançar se não der errado. Então o que estiver avançando aí, o que eles tiverem fazer contra o Bolsonaro, vão fazer. E se os Estados Unidos, vamos dizer assim, Bolsonaro não conseguir por questões de saúde, né, tentar ser elegível, coisa do tipo, eles vão substituir, na minha opinião. Então por isso que o Paulo até fala pena para Bolsonaro, mas é uma coisa que a gente sabia, por isso que a gente falou aqui sempre que o BRICS em primeiro lugar, personalidades ficam em segundo, tá? E aí a gente vai falar depois também de planos com o Eduardo, tá? Trump anuncia segundo ataque dos Estados Unidos à embarcação que transportava drogas na Venezuela, aí aparecem mais imagens, o pessoal da esquerda vai falar, é sério que essas duas lanchas eram responsáveis pelo fluxo de drogas para os Estados Unidos? É pouca coisa, tá? Mas lembre-se, pouca coisa pode ser muito para a destruição de muitas famílias. E com certeza um barquinho desse levava muita coisa. Você sabe que um pacote pequeno de droga vale muito, muito dinheiro, tá? E ele falou que matou 3 terroristas nesse segundo ataque, né? Que ele chama de terrorista. Você sabe muito bem o que ele chama de terrorista hoje, tá? Porque ele tem que colocar na cabeça do povo, do público, né? Da aceitação pública, que esse tipo de criminoso é terrorista. E a partir do momento que isso se torna um terrorista de verdade, o povo aceita esse tipo de nomenclatura, ele vai poder ter aí uma ampla ação aí nos países que ele quer fazer a mudança, como Venezuela. E não para por aí. Trump diz que militares dos Estados Unidos destruíram o 3º barco com drogas vindo da Venezuela. Então não para. E Maduro, logicamente, convoca venezuelanos alistados aos quartéis para aprenderem a atirar. Porque eles não sabem. Tá lá o tiozinho ali com o capacete torto. Tá parecendo que a gente tá vendo aí o sargento Pincel. Vamos dizer. É louco admir de polícia misturado com trapalhões, tá? Tem até um tiozinho de boné. Isso aqui é um gênio, né? Porque ele nunca vai ter problemas aí com o sol batendo no olho ao atirar, mas as cenas são realmente muito deploráveis na Venezuela. Você percebe que não tem estrutura alguma. É o de se esperar de um país que foi sucateado, porque eles não estão nem aí com nada, nem com a sua proteção. Ministro da Defesa diz não se preocupar com a ameaça dos Estados Unidos ao Brasil, falou que são amigos há muito tempo. Tem que avisar pro Lula isso aí, porque pelo visto ele não aceita. A gente vai ver diversos prints aqui, mais uma vez, é o que mais tem. O Lula foi colocado como frontman para bater no Trump, tá? Tem gente que ainda é uníssono a esse tipo de estratégia aqui no Brasil, né? Batendo também no Trump, né? Junto com o Lula. É a coisa mais absurda. Putin aparece de farda para observar exércitos militares entre Rússia e Belarus. Então ele tá aí, ó. A aparição do Putin ocorreu no último dia de exercícios militares entre os dois aliados, nessa terça-feira. E o Kim Jong-un, perdão, ele bane conversações sobre hambúrgueres e ice cream. Porque são palavras muito americanizadas, né? É uma palavra muito americanizada que não pode ter hambúrgueres nem ice cream, que como o Bolsonaro falou, não pode, tá? Tanto o Putin, tanto com o Kim Jong-un, eles estão aí com certeza muito avançados contra os Estados Unidos. A China fala que não participa de guerras e nem as planeja, diz ministro, tá totalmente isenta disso aí tudo, né? Se fosse o Trump falando isso, eu ia falar, olha só que mentiroso. Mas quando é a China, ninguém fala nada, né? E é claro que aí, como acredito que esse site aqui é The Economist, né? Sanções e tarifas estão empurrando a América Latina mais perto da China. É aquela grande estratégia da mídia fazer o quê? Eles pegam e fala assim, o Trump está fazendo a estratégia errada. Você tem 3 opções, né? O Trump tem 3 opções. Ele pode não fazer nada e deixar o dólar ser dominado e destruído pelo BRICS. Ele pode fazer um terrorismo com sanções, que é a parte mais segura. Ou ele pode, em terceira opção, simplesmente ir para cima e fazer um conflito mundial 3, que vai custar muitas vidas. O que ele prefere?
não fazer nada ou fazer tudo, ele faz o meio termo que talvez dê muito resultado. Claro que aqui no Brasil o pessoal vai falar que ele está arregando, está fazendo nada direito, mas é a melhor das alternativas. É a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro. Você tinha aí duas coisas para fazer. Ele fazia o que era possível. Ah, não, aí é muito ruim. Trump propõe sanções severas à Rússia e pede que não compre mais petróleo do país. Como você percebe aqui, mais uma vez ele está forçando. A Rússia, como você viu o Putin pôr a roupinha lá, eles estão simplesmente, eles falam ok pro Trump e continua no vacilo. Simples assim. O Trump vai fazer o quê? Põe sanções. Inclusive o TikTok lá, temos um acordo com a China. Só para explicar o TikTok aqui, o que funciona. O TikTok, tem muita gente que acha que o TikTok é igual para todo mundo. Não, na China é outro aplicativo que só pode coisas muito boas. O TikTok no mundo, ele tem uma estrutura extremamente diferenciada, que é justamente o quê? Passa muita futilidade. Se você colocar qualquer coisa religiosa, algo cristão, não vai funcionar, ele não vai divulgar. E os Estados Unidos sabem que o TikTok ele estava sendo usado como uma arma para tentar moldar, né, o cidadão americano. E por isso que ele fica forçando e barrando e querendo que alguém compre. Seja qualquer Big Tech, que prove que é americana e que vai, vamos dizer assim, deixar uma rede social livre de verdade. Então por isso existe essa questão da compra, mas está demorando, assim como Xi Jinping, o Putin, nem se fala Kim Jong-un, todos eles estão simplesmente enrolando o Trump. Por quê? Porque eles estão lutando. E aí a única forma do Trump lutar é através de sanções, porque qualquer coisa além disso, você sabe muito bem que são explosões para todos os lados, né? Mas vamos lá. Lula fala em negociar, mas diz que Trump é desonesto ao citar a regulamentação de Big Techs e só busca impunidade para Bolsonaro, tá? Lembrando, só busca impunidade para Bolsonaro, vírgula, porque existe um monte de coisa a serem mudada no Brasil e nos países da América Latina. Não esqueça que não existe só Brasil, tá? O Brasil não se recusa, a conversar. O que o Brasil faz é não se submeter, queremos ser respeitados. Um monte de fala dele, né? Lula escreveu a Trump: soberania e democracia brasileira não são negociáveis. Motivação da Casa Branca é política, afirma Lula ao artigo do New York Times. No New York Times, Lula cita Trump, diz ser orgulhado do STF, nega a caça às bruxas, falou que não tem nada, não imagina, não tem perseguição no Brasil, não existe. Governo Trump restringe vistos para a ONU e Brasil pode abrir disputa, né? ONU considera preocupante demora dos Estados Unidos para aprovar vistos da comitiva brasileira, né? Tanto que o Lula tá, vamos dizer assim, Lula até restringe comitiva para os Estados Unidos para evitar constrangimentos, né? O presidente desistiu de levar congressistas como normalmente faz. Presidentes da Câmara e do Senado temem ser alvo da Lei Magnitsky e por isso que deu uma diminuída aí, né? Estão com medo de pegar pesado. A Assembleia da ONU aprova a criação do Estado da Palestina para bater de frente. Então, se existe alguma dúvida para vocês se a ONU é contra os Estados Unidos e contra a direita, não tem mais dúvida, né? E, inclusive, Israel cumpre a ameaça e vai para cima de Gaza, porque agora é o momento, né, que você viu com a questão do Kirk, né? Tudo mudou bastante. Você percebe que a virada de chave está cada vez mais rápida, né? Então, parceiro dos Estados Unidos e Israel também está fazendo o seu avanço. Lula e Trump vão discursar na ONU no mesmo dia. Brasil pode protagonizar embate histórico. Vai ter, já sei até que tudo que o Lula vai falar. O Trump ainda é um mistério. E a cautela do Itamaraty sobre a nova ameaça de sanções do governo Trump, tá? Então todos muito cautelosos agora, porque o bicho tá pegando. O governo até desiste da regulamentação das redes e vai apresentar novas regras econômicas para Big Techs. Então eles vão tentar mudar a estratégia no Brasil para não ter um probleminha aí de impacto com o povo, de aceitação. Talvez nessas regras econômicas dê para, vamos dizer assim, desidratar as Big Techs. Qual que será a movimentação? Estados Unidos, não importa o que seja, fazendo A ou fazendo B, eles vão para cima, né, do Brasil e do Lula, falar não pode, né, porque são empresas americanas, tá? Tô nem aí, diz Padilha sobre impasse com visto para os Estados Unidos. Não era assim que ele falava. Ele tá assim, uma hora ele fala que não liga, depois ele fala que liga, agora fala que não liga, muito complicado, né? Em Nova York, Lula terá agenda sobre democracia, Palestina e meio ambiente, né? Já falei que a gente sabe que vai falar. E aqui no Brasil, pessoal, olha as matérias. Trump sabe que merecia mesmo o destino de Bolsonaro, né? Tentaram, mas os Estados Unidos é outro lugar, primeiro mundo, né? Não funciona assim. Tanto que Trump processa New York Times por calúnia e pede 80 bilhões. New York Times que tá recebendo o Lula de uma forma assim super fofinha, né? E aí ele pede 80 bilhões de reais, tá? É reais aqui. Você sabe que é bilhão, né? Mas mesmo assim dá dólar ali, o negócio dói no bolso. Por quê? Porque ele pode, e ele não tá brincando em serviço. Acabou esse negócio de brincadeirinha. Inclusive o Flávio Dino também ficou na mira aí, irritou o governo Trump pelas falas do Charlie Kirk. E o pessoal lá do Departamento de Estado falou, ele é louco.
Ou seja, estão de olho em todos, tá? Não importa, pessoal, porque... Não, inteligência americana, não é que eles ficam de olho no Twitter. Eles sabem de tudo o que acontece. Tem sempre alguém ali do lado, olhando, assistindo tudo o que está acontecendo e mapeando para saber o que vão ou não vão fazer nos próximos 4 anos aí, tá? Charlie Kirk aí foi morto por um cara de ideologia de esquerda, tá? Não tem dúvida, por mais que a gente vai ver um pessoal meio perdido. A celebração da morte dele provoca demissões nos Estados Unidos. Empresas nos Estados Unidos e no Brasil demitem funcionários. Você pode ver diversos nomes, diversas pessoas, porque o negócio é feio. Antigamente, a esquerda fazia o que queria, pegava a cabeça de Bolsonaro e saia chutando, né? Mostrava um monte de coisa horrível, como a gente conversou no último vídeo exclusivo. Não esqueça que tem vídeo exclusivo desse final de semana. Não deu tempo nem de falar ainda, porque ficamos sem internet. Mas lembre-se, né? Antigamente tudo isso passava em vão. Muita gente vai se perguntar, mas por que nunca fizeram isso antes, né? O Deep Sleep já antes fazia isso, a gente não fazia, porque sem virada de chave, sem Trump no poder, isso não aconteceria, tá? Se fosse a Kamala ou o Biden no momento, também isso aí ia rolar e ninguém ia falar nada. Ia existir uma espécie, vamos dizer assim, de descontentamento, logicamente, de revolta, mas nunca seria tão eficiente se não existisse uma base para isso tudo. Ou seja, existe agora uma base para a direita. Quando a gente fala isso, o pessoal tira sarro, o pessoal que fala que nada acontecerá nunca, etc. O mundo já era, vamos todos desistir. Não é assim que funciona, tá? Existe uma base ainda, estão construindo, tá? A gente fala de 9 meses de Donald Trump, então... E aí você percebe já as mudanças muito claras, tá? Tanto de Magnitsky, de incerteza e insatisfação de ministros no Brasil, mas também essa questão do Kirk, tá? Trabalhadores que fizeram post sobre Kirk são demitidos e afastados nos Estados Unidos, tá? O pessoal da esquerda aqui no Brasil com muitas curtidas fala, e a terra da liberdade de expressão? Não é a direita que defende liberdade de expressão irrestrita, né? Aí, ó, enquanto isso, Olavo de Carvalho sem se manifestar, fazendo piadas. Lembre-se, não é questão de liberdade de expressão, né? É questão de o que aconteceu foi justamente esse tipo de discurso que é realmente de ódio, que o pessoal simplesmente de esquerda fala que é amor, que eles são o pessoal do amor, que o pessoal da direita que são os monstrões. E aí, com essa chegada do Donald Trump, tá ficando bem clara a situação, né? Os Estados Unidos não receberão estrangeiros que celebram a morte de nossos concidadãos, tá? Vistos estão sendo revogados. Se você está aqui com visto e está celebrando assassinato público de uma figura política, prepare-se para ser deportado. Você não é bem-vindo neste país. E isso aí, né? A gente percebe que o Marco Rubio está falando, tá? Após publicação polêmica, internautas pedem demissão de stylist da Vogue Brasil. Tem médico, inclusive, Estados Unidos tira visto de médico brasileiro que comemorou, né? Todo aí o que aconteceu com o Kirk. Sem visto dos Estados Unidos, o médico pede desculpa por celebrar. Só que aí, né, já era. É ó, como ele falou, um salve para este companheiro de mira impecável, coluna cervical. E você, por que isso aí revoltou os americanos, tá? O que a gente tá falando não é revolta dos brasileiros. Os americanos leram isso aqui e ficaram completamente enojados. Por quê? O cara é um suposto salvador de vidas. O cara é um médico. E você percebe o que o cara celebra, a vida sendo tirada de alguém, o negócio pega pesado. Até mesmo, vamos dizer, pessoal de esquerda, transautor aí da DC Comics também rodou, tá? O pessoal está rodando e temperatura do debate nos Estados Unidos está tão elevada como nos anos de 1960, 1980. O bicho está pegando, tá? O suspeito de fazer isso com Kirk confessou o crime no Discord. Tem aí conversas com o seu namorado, tá? Então é uma pessoa de esquerda. Jimmy Kimmel, né, que é um cara aí que tá perdendo o seu emprego já. Ele é um globalista que fez muita campanha para todos os democratas americanos. Afirma que o cara que matou o Kirk é afiliado ao MAGA, apesar de relatos que ele é de extrema esquerda. Ou seja, o pessoal, ninguém está realmente aturando isso aí, como os caras são cara de pau, tá? PUC cancela a apresentação de Peninha após comemoração por Kirk, o que aconteceu com o Kirk. Escritor que comemorou o que aconteceu com o Kirk integra órgão do Senado. Dizem que ele teve aí 3,27 milhões para atualizar livros. O Cláudio Dantas já fala em 5 milhões com projetos do governo. Aí a gente entende muito bem como essas pessoas se posicionam, né? Historiador disse se arrepender da fala de Kirk, mas afirma que o mundo fica melhor sem ele. Ou seja, não pediu desculpa de nada, não se arrepender, não se arrependem, tá? Outro que também tá brigando com bastante pessoas aí, na verdade mais diretamente com o Nicolas, o Whindersson
terço. Tem um contrato de 11 milhões com o Estado aí, também com os kits de robótica, uma coisa com Arduino, né? Não sei mais ou menos o que é. Claro que ele ironiza, fala, a papuda me espera. Ele sabe que uma pessoa de posicionamento de esquerda pode ficar tranquila no Brasil, né? Agora, se você olhou torto para uma baleia, você vai preso. Wagner Moura, sobre os Estados Unidos, deixou de ser uma democracia, né? Ele fala, eu moro em Los Angeles, é muito ruim o primeiro mundo, estou aqui morando, mas está horrível. Então volta, hein? Americanos estão com inveja do Brasil por julgamento de Bolsonaro, diz Wagner Moura. Só o pessoal dele, muito provavelmente. Muita gente aí da esquerda americana, mas não é a maioria, senão o Trump teria ganhado. E Felipe Neto vai aos Estados Unidos, o opositor ressuscita postagens contra o Trump. Então, todo mundo agora que antes, você sabia que você ia pedir para os Estados Unidos, você ia marcar o governo americano, o que for, o órgão americano que você fosse marcar, era o Biden. Era um democrata, não ia fazer nada. E se fosse o primeiro mandato do Trump, não tinha poder. Mas agora tem, os caras estão fazendo a limpa, tá? Direita americana quer vingança após a morte de Kirk, a polarização aumenta sobre Trump. Não é vingança, como diz aqui o senso em comum, nossa, quer vingança. Onde já se viu ser assassinado e não querer justiça, quando o correto é pedir para ser ainda mais, né, assassinado. O pessoal pede justamente justiça e até que não tem esse tipo de pensamento, tá? Lembrando, MPF pede cancelamento de concessões da Jovem Pan por desinformação. A Jovem Pan ficou um tempão aí chutando um monte de gente depois que o Bolsonaro perdeu para tentar se salvar, mas pelo visto não adiantou. E o Ministério Público pede cassação da Jovem Pan por desinformação nas eleições de 2022. O quê? Retroagiram, foram lá buscar e falaram, não, vamos para cima. Porque é assim. Tá? Assim como a direita está avançando, a esquerda vai fazer força também, né? Aqui a Folha de São Paulo fala líder da ultradireita, né? Que é a Eu Chega, se eu não me engano, de Portugal, comete gafe ao criticar presidente e vira piada em Portugal, né? O ultradireitista, que é Ultraman ou Ultra Street Fighter 4, o que for, né? Fala que virou uma gafe, uma coisa absurda. Não chegou aos pés do que o Lula disse, que na verdade ele ia falar Burger Fest e falou Festival de Hambúrgueres, né? Mas isso aí tanto faz, o cara não conhece a cultura de lá, né? Se fosse um corrupto, eu acho que o pessoal não ia achar tão ruim aqui no Brasil. Supermercado russo vantajoso chega ao Brasil, que é o Svetofor, né? Não só a China está chegando no Brasil, como chega também a Rússia aí com seus produtinhos. E Gilmar sobre o voto de Fux está prenhe de incoerências, né? Ele, que não está na mesma turma, não precisava falar nada, mas precisa se posicionar, né, para ajudar seus coleguinhas. Então ele apareceu, assistiu tudo e comentou, né? Enquanto isso, Barroso abandona a STF após condenação de Bolsonaro com medo de sanções dos Estados Unidos. Pergunta aí o Metrópolis. Lembre-se, o Barroso de todos é o que mais tem ligações, né? Pessoas da família dele tem coisa com os Estados Unidos, ele não gostaria de perder, né? Esse é o grande diferencial, tá? Por que o Gilmar não liga tanto? Mas por que o Barroso liga aqui? Até apartamento ele tem lá. Enquanto não tiver nada, eles ficam tranquilos, mas se tiver alguma coisa, o bicho pega, né? Eles ficam com bastante preocupação, mas não são todos, né? Ministros do STF dizem receber novas ameaças dos Estados Unidos com indiferença. Eles vão falar que estão indiferentes, porque até as piadas, vocês viram quantas piadas eles fizeram na frente do Fux, né? Para mostrar que estão muito tranquilos. E Brasil avalia seguir lei europeia para evitar sanções da lei Magnitsky, diz a agência. Então o que a gente pode dizer aqui? Eles estão tentando arranjar formas de dar aquele olé na lei Magnitsky, só que a gente sabe muito bem que, nesse caso, a lei Magnitsky é muito simples. Ela só afeta o pessoal, né? Empresas dos Estados Unidos. Então não adianta você ir para a Europa. Se a empresa que está agindo na Europa tiver algum pezinho nos Estados Unidos, vai ter que obedecer, né? O deputado dos Estados Unidos diz que apoiadores de Moraes serão punidos. Então não só, né, vamos dizer assim, qualquer um que esteja apoiando, batendo palmas, eles vão ver, tem alguma importância, né, que possa ser aí sancionado, também será. Filha de ministro do STF é xingada e leva cusparada à universidade, tá? Homem branco, sem se identificar, aproximou-se, desferiu uma cusparada xingando-a de lixo comunista, pra você ver como as coisas estão acaloradas de verdade, né? STF pagou 4,4 milhões para a empresa citada na farra do INSS, né? Aí a gente vê que o Metrópolis está com bastante coragem, porque poderia não falar nada, mas tem portal aí mostrando, tá? O Metrópolis, na verdade, tem mostrado bastante coisa, né? E se você percebe que se fosse em outros tempos e de outra forma, se não existisse apoio dos Estados Unidos, eu duvido que muita coisa apareceria na luz do dia, tá? Temer critica a anistia e menciona ataque de Tarcísio a Moraes. Até estranhei,
Eles vão estranhar bastante, porque o Tarcísio realmente está empenhado na coisa, que se realmente tudo isso acontecer com o Bolsonaro, pode ser, não sei, mas pode ser que os Estados Unidos apostem no Tarcísio, muitas pessoas do Centrão também, tá certo? Temer disse que os Estados Unidos levantaram a história eleitoral de Lula, aquele grande papo de que os Estados Unidos estão fazendo tudo errado e que estão ajudando o Lula e que estão jogando no colo da China, porque o que ele deveria fazer? Né? Tem alguma outra coisa a fazer? Ele deveria abraçar o Lula? É isso que vocês queriam? Não é assim que funciona. Os Estados Unidos sabe o que faz. Agora, se vai vencer ou não essa disputa, se vai conseguir limpar o Brasil ou não vai, aí é só a gente esperar. Porque, como eu falei, não é 100% de certeza, é 70% de certeza, tá? PRTB conversa com Eduardo Bolsonaro para disputar a presidência em 2026, né? Então já começa. Por problemas com o PL, tá? Que eu errei, fui moleque, né? Não falou isso, não falou que foi moleque, mas diz Valdemar que errou após declaração sobre o golpe de Estado, falou que planejaram sim, só não fizeram, né? E aí o pessoal ficou muito nervoso com ele. E aí o Eduardo Bolsonaro sabe que vai no PL, provavelmente vai ter aí algumas articulações, muito provavelmente para o Tarcísio e outras pessoas, já começa a fazer articulações no PRTB, que se eu não me engano é do Roberto Jefferson, né? Do Marçal, etc. Mas enfim, irmão de Flávio Dino vira alvo da CPMI do INSS, tá? Então, olha só, mais um nome, já mostraram do STF, agora estão mostrando do irmão do Flávio Dino. Lembre-se, tá bem sutil, tá bem suave, mas se você assistiu esse vídeo, esteve atento, percebeu mudanças críticas, mas sutis. Por que são críticas? Porque se elas se estabelecem, muda o cenário. Porém, ainda é muito cedo para falar alguma coisa. 2 bilhões. 99 anuncia 2 bilhões de investimentos no Brasil em reunião com Lula, empresa chinesa. Né? E olha a satisfação do Lula receber uma empresa chinesa aqui. Tá certo? Enquanto isso, Correios culpa o governo Bolsonaro por crise financeira sem precedentes, a maior, né? Não foi o Bolsonaro que errou. Por mais que na época dele teve aí muita, vamos dizer assim, muito lucro. E agora não tem. Outra coisa que está acontecendo, segurança e passaporte brasileiro atrai imigração russa para Florianópolis, né? Não só na Santa Catarina, está recebendo muitas pessoas do norte, agora tem chegando gente da Rússia para Santa Catarina, né? E o cara, inclusive, né? Será que algum desses são espiões? Não sei, não dá pra falar. Mas, enfim, a gente não sabe. A gente fica de olho, né? Vendo no Brasil, é diferente dos outros países. Chega aqui, o pessoal fica tranquilo, né? O pessoal recebe sempre de braço aberto, tá? Mas vamos acompanhando. O Brasil aqui, você percebe, tem essa questão da blindagem. Tem muita divisão na opinião do pessoal. É aquilo, como eu falei pra vocês. Vai realmente ajudar uma galerinha, inclusive do PT, certeza. Mas também, se a direita, o PL, quiser fazer alguma coisa, só com blindagem. Porque imagina assim, chega um deputado, chega um senador, não, vamos votar esse impeachment aqui. Aí o STF fala assim, ah não, é antidemocrático isso aí. Põe cadeia neles. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? O Congresso vai falar, não, só vai acontecer isso aí se a gente realmente permitir. Movimentação assim, vamos dizer, muito... Existe a possibilidade de funcionar, mas também eu acho que eles deveriam mais acordar para a vida, porque faz tempo que o STF está com poder. Pode ser que aconteça antes de eles conseguirem alguma coisa aí. Não sei. Vai ser uma boa briga, tá? E a gente vai acompanhar aqui, se eu tiver internet, né? Se ninguém cortar minha internet novamente, tá bom? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. A gente vai conversando. Lembre-se do link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. Estamos aqui nos nossos vídeos, que estão cada vez mais longos, porque o bicho tá pegando, tá certo? Muito obrigado, a gente se fala. Até mais.